O Santos pode perder o principal jogador do ano na temporada. A gente vai falar sobre uma possível saída e também outros jogadores que podem sair do Santos aí no meio do ano, numa quase lista de dispensas do Santos, tá? Faz o seguinte, se inscreve aqui no canal e deixa o like, isso é bastante importante para a gente chegar próximo aos 10 mil inscritos. Chegou aqui e não conheceu o canal? Se inscreve, clica no like, põe a sua opinião, que eu quero muito saber. Eu leio os comentários aqui de vocês que sempre fortalecem aqui o canal, então se inscreve e deixa o like. Vamos falar do assunto principal, saída de jogadores, porque no meio do ano a gente deve ter algumas saídas. O Santos está com um caixa muito fraco e vai usar alguns jogadores como moeda de troca, além de possíveis vendas. Inclusive, que é o principal assunto do vídeo, Gabriel Brazão. Sim, o nosso principal jogador até o momento. Ah, mas e o Neymar? Não, Neymar ele não é o principal jogador. Ele é o astro, ele é o líder do time, é o craque, o ídolo do Santos. Mas se falarmos de campo, de bola, dentro das quatro linhas, o principal nome até hoje, o único de fato que joga, né, como se deveria jogar, que tem qualidade, que é promissor, é somente Gabriel Brazão. Temos algumas exceções aqui e ali, como parte técnica do Eurolácer, como a garra de Escobar, né, até a habilidade com a bola no pé de Soteldo, o oportunismo no Paulista do Guilherme, a liderança defensiva do Gil, mas todos eles oscilando e ainda com muitas falhas. Talvez o único que a gente possa dizer que é incontestável para o torcedor hoje é somente Gabriel Brazão. E ponto, não existe outro jogador incontestável tecnicamente falando dentro do campo. Gabriel Brazão tem 24 anos e sim, apesar de ser uma idade mais alta para o mercado europeu, para goleiro é uma idade bem comum de saída de goleiros brasileiros para a Europa. Trazendo aqui as informações que a gente tem, aqui do portal UOL com André Hernan e Felipe Silva, que trouxeram a informação do Chelsea buscar informações sobre o Gabriel Brazão do Santos. Lá atrás, no começo de maio, tivemos o Lucas Musetti também trazendo o interesse do Galatasaray da Turquia. E também, no fim do ano passado, a informação de que times italianos estariam de olho no Brazão. E aí, naquele momento, ali em novembro, o Santos tinha interesses, por exemplo, do Torino da Itália e também quem era o outro time, deixa eu ver aqui, era o Torino... Acho que era o Torino e mais um clube da Premier League que não foi revelado o nome na época. O que o Santos fez? Renovou o contrato do Gabriel Brazão até o fim de 28, e com uma multa considerada alta que ainda não foi revelada. Mas agora, com a fase boa do Brazão, não só na Série B, mas também agora numa Série A, o cenário muda. Galatasaray, que teve o Muslera saindo para voltar para o Uruguai, está sem goleiro, tem interesse forte no Brazão. O Porto de Portugal também tem interesse no Gabriel Brazão. Times italianos e, por fim, o Chelsea, que buscou algumas informações. E o Santos tem muita relação com o Chelsea, né? Teve a venda do Ângelo, David Washington, a gente tem o Bertolucci, que tem muito trânsito dentro do Chelsea, e o Santos precisa de dinheiro. É necessidade do Santos, tá? E aí a gente vai fazer uma correlação da situação do Brazão com outros jogadores e a necessidade de reformulação do elenco. Marcelo Teixeira sabe e tem ciência de que precisa mudar o elenco. Se isso vai acontecer ou não, se é cortina de fumaça ou não, isso aí você decide, põe aqui no comentário, eu vou ler o que você acha, se de fato essa tal reformulação é ou não uma cortina de fumaça. Mas a informação que a gente tem, por exemplo, é de que o Gil deve se aposentar no meio do ano, o Santos vai vender um dos goleiros, João Paulo ou Brazão, vai depender da correlação ali, custo-benefício do valor da venda, aí o Brazão pode sair, ficar o João Paulo no gol, o João Paulo ser vendido e recusar a proposta pelo Brazão. Isso vai acontecer no meio do ano, mas o Santos deve ter a saída de Gil com a aposentadoria, de um dos goleiros, Brazão ou João Paulo. Para acontecer a saída dos dois é só se vierem ofertas muito espetaculares. JP Sherman, sim, deve ter proposta também na Inglaterra para sair do Santos, e o Santos, além de tudo, vai usar como moeda de troca
Também jogadores como João Schmidt, como Pituca, e além disso tem a possível saída de Jefferson Soteldo, que dentro do clube não é tão bem visto assim em relação ao ambiente que ele causa, aos comportamentos extracampo do Soteldo. Como ele é um jogador de mercado, é visto como moeda de troca, até porque ele não fez a 7ª partida. Ao contrário do Guilherme, que deve voltar agora contra o CRB e indo bem, vai jogar como titular, pode ter uma oportunidade contra o Vitória e fechar o seu mercado no Brasil. Então o Santos tem aí jogadores possíveis para sair, usar como moeda de troca e jogadores inclusive que vão tentar ser devolvidos, como é o caso do Gabriel Veron, que pode ser devolvido também ao Porto de Portugal, e aí faz até uma correlação com a situação do Brasão ali, na relação boa, sabe? Pô, vamos vender, mas tem que ser tanto, tal, tudo mais. Então faz o seguinte, ó, a gente aceita esse valor, mas leva o Verón de volta, tudo certo. Tudo isso pode acontecer no meio do ano. Então as saídas estão diretamente ligadas também às entradas de novos jogadores, à reformulação do elenco e à saída do Brasão. Pode ser de fato uma necessidade para que todo o restante aconteça e o Santos tenha a sua reformulação para continuar com um time vivo na Série A, com a renovação do Neymar, com a reformulação do elenco. Então tudo isso pode de fato acontecer. Opinião a partir de agora? Sinceramente, eu acredito sim que João Paulo tenha mercado no Brasil, principalmente. Ele é um bom goleiro, não é um excelente goleiro, mas é um bom goleiro. A gente tem, por exemplo, Diego Pituca, que tem mercado no Brasil para a Série A, no mínimo para compor elenco de bons times da Série A, times grandes, tá? Acredito que ele tem espaço sim. O Guilherme, por o que ele fez no Paulista no ano passado, a representatividade que ele teve, eu acho que ele tem até mercados intermediários fora do Brasil, uma Arábia, um México, um Estados Unidos. Eu acho que isso pode pintar sim para o Guilherme, acho completamente razoável. No Brasil, acredito que o Soteldo tenha mercado. Se o Dudu teve mercado no Atlético Mineiro, por que o Soteldo não tem? Acho que teria também, tá? Schmidt já acho um pouco mais difícil, mas acho possível. Para times mais médios, o Schmidt jogar num Vitória da vida, por exemplo, num Juventude, não vejo problema, nem que fosse para o Santos pagar uma parte ali, entrar num acordo, ele sair, ganhar um pouco menos em outro clube, mas ter aí a sua regularidade e continuar jogando. O Gil não tem jeito, deve de fato se aposentar. Já Gabriel Brasão e JP Sherman são de fato jogadores mais jovens de mercado e que o Santos pode fazer dinheiro mais rápido e não são tão imprescindíveis, né, na visão da diretoria, porque se o Brasão sai, eles ainda têm o João Paulo. O Sherman é um cara que não está jogando, então pode ser vendido também por um bom valor. Então, essa é a situação atual aí do Santos para sua reformulação no elenco. Só que com a chegada do Chelsea na parada, eu acho muito difícil segurar o Brasão. É um cara que já teve escola europeia, foi muito cedo para a Europa, jogar na Itália, ficou um bom tempo por lá, inclusive tendo no seu currículo uma passagem pela Inter de Milão e também por seleções de base da seleção brasileira, volta, joga no Santos, consegue assumir a posição de titular, consegue fazer uma boa campanha, mostrando agora inclusive na Série A que é um bom goleiro e ainda é muito jovem, tá? Então ele tem uma escola muito europeia desde o começo e tem destaque agora com 24 anos. Acredito sim que o Santos consiga vender o Gabriel Brasão no começo do ano e até tem a necessidade de vender. O único problema é quem vai assumir o gol. Se for o João Paulo, é um bom goleiro, mas eu não acho que é um bom goleiro pro Santos. E também tem a imagem muito arranhada com o torcedor santista. Para contratar um outro goleiro, vai precisar investir. E aí, será que vai conseguir de novo dar um tiro certeiro como deu no Gabriel Brasão? Aí eu acho que é bem mais difícil acertar a posição de goleiro. Você viu o Corinthians, por exemplo, demorou para conseguir arrumar ali o seu gol. O próprio Hugo, quando chegou, tinha muita dúvida sobre o Hugo. O Cássio ficou um bom tempo ali sem conseguir render o que já tinha rendido antes, né? O São Paulo, por exemplo, demorou muito tempo para conseguir se firmar também com um goleiro que chegou até a seleção, que é o Rafael. Então a gente tem aí os times mostrando que é muito difícil arrumar goleiro hoje em dia. O Fluminense, por exemplo, está com o Fábio aí há muitos anos já, que achavam que ele teria aposentado e tem mercado até hoje, tem chance de jogar num Fluminense da vida. Então acho bem difícil para o Santos conseguir repor a saída do Brasão, mas para sobreviver na Série A, acho que o João Paulo talvez aí esteja até de bom tamanho. Não é o que eu gostaria, mas é aquilo. Entre ter o ideal e ter o que dá para esse ano, para no mínimo não cair,
olha, eu vou te falar, eu tô fechando o acordo aí para 16º, acabar esse ano logo e a gente tentar recomeçar para o ano que vem, porque tá difícil acreditar que o negócio vai ser diferente. E se tem a chance de vender o Brasão para ele sair em alta, seguir a sua carreira e o Santos ter um bom dinheiro para tentar sair desse buraco que tá, até porque pode contratar quem for, se não pagar o Caixinha, se não pagar pelo João Basso, se não pagar por outros jogadores, dificilmente o Santos consegue aí contratar jogadores e aí fica cada vez mais difícil. Quero a sua opinião, o que você acha aí da possível saída do Brasão e de todos esses jogadores aí como moeda de troca. Vai sair um outro vídeo, acho que amanhã ainda, tem os shorts, dá uma olhadinha nos shorts, tô fazendo bastante shorts para você, conteúdo rápido, informativo e opinativo, e também a transmissão na quinta-feira, Santos e CRB, Copa do Brasil, jogo decisivo, Neymar joga, tá? Neymar vai entrar em campo e vai jogar. Então a gente tem uma partida aí decisiva, que o Neymar vai entrar em campo, acredito que com o Neymar em campo o Santos passe de fase e ganhe uma bolada aí na classificação da Copa do Brasil. Quero a sua opinião, quero o seu like e a sua inscrição. Se inscreve no canal pra gente chegar logo nos 10 mil inscritos aqui no canal Oriente Santista. Um abraço para vocês até qualquer momento. Tchau, tchau.